Minutos, o senador Sérgio Moro e a mulher dele, a deputada federal Rosângela Moro, deram a primeira entrevista conjunta desde que ambos foram eleitos para o Congresso Nacional nas eleições do ano passado. Numa conversa com o jornalista Cláudio Dantas, nosso querido Cláudio Dantas, diretor de redação da Jovem Pan em Brasília, os dois comentaram as acusações do advogado Rodrigo Tacla Duran contra, inclusive, o senador e ex-juiz sobre corrupção. Dá uma olhada. É a patifaria, desculpe, Cláudio, essa história do Tacla Duran. Faz desde 2006, 2017 que ele tem essa história, não tem provas nenhuma do que ele fala e, aliás, ele mesmo diz que nem sabe se estaria envolvido mesmo nessa história, mas assim, eu decretei a prisão dele, prisão preventiva. Aí ele fugiu, foragiu, responde lá por lavagem de dinheiro, ou foi acusado de lavagem de dinheiro de milhões, né, de reais, da Odebrecht. Primeiro ele mentiu, dizia que não fazia isso, depois foi desmentido e a história toda não fecha, toda uma conversa fiada. O que a gente vê, no entanto, é essa tentativa de se calar a oposição, né? Como a gente começa a incomodar, como a gente começa a cobrar o governo, ficam criando esses factoides, como foi na época que eu, trabalhando no exterior, né, fui trabalhar na Alves Marçal e inventaram que trabalhava para o Odebrecht. Nunca trabalhei, nunca prestei serviço para o Odebrecht. Agora, o que a gente percebe por aí, quando a gente sai, conversa com as pessoas já têm muito bem sedimentado quem é honesto e quem não é, quem combate o crime e quem favorece o crime. Eu da minha parte, igualmente. Eu só sei que esse cidadão existe pela imprensa. Nunca tive nenhum tipo de relacionamento profissional, financeiro com ele. No meu escritório, igualmente, eu tenho plena ciência, 100% certeza, os clientes que eu divulguei, os honorários que eu recebi e os trabalhos que eu prestei, e não tem nada desse cidadão que eu realmente só vejo pela imprensa. Muito bem, gente, está em entrevista exclusiva do nosso queridíssimo Cláudio Dantas, diretor de redação da Jovem Pan em Brasília, contando um pouco pra gente como é que foi aí bater um papo tanto com o Sérgio Moro quanto com a Rosângela Moro. Cadê a nossa Antônia Fontinelli aqui? Coloca a Antônia na tela para eu poder conversar com ela, Mari, para entender um pouco mais. Como é que você viu, Antônia, essas falas, tanto da Rosângela quanto do Sérgio Moro em relação a tudo que aconteceu e as acusações, principalmente, desse Tacla Duran? Paulo, como é que a gente vai saber o que é verdade e o que não é verdade, né? O que a gente sabe é que a política brasileira é feita de ataques, né? O tempo que o oponente perde, né? O adversário perde para ficar destruindo a reputação do outro, sabe? É uma desgraça isso. Então a gente fica aqui perdido, porque como é que a gente vai defender a pessoa? A gente não sabe o que de fato acontece nos bastidores, né? Então, eu acho que tem que ter provas, de tudo que se fala tem que ter prova. Agora é uma perda de tempo danada, é um enxuga-gelo, é queda de braço, é tudo aquilo que a gente fala aqui diariamente.